Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos aproveitar esse friozinho de domingo para tratar sobre 3 assuntos diferentes. Eu vou falar hoje um pouquinho sobre a queda da taxa de juros, que foi o assunto mais comentado durante a semana, sobre uma possibilidade de remanejamento em carteira visando ter rendimentos maiores ou como um mecanismo de proteção, coisas bastante questionáveis. E por último a gente vai falar um pouquinho sobre o mundo dos trades. Vamos lá! Bom, conforme eu já comentei em outras oportunidades, todo final de mês eu costumo compartilhar o resultado mensal da minha carteira. Então eu peço que vocês acessem o blog do aprendizfinanceiro.com.br, tem bastante coisa interessante. Para quem vem acompanhando o mercado de criptomoedas, tem algumas novidades que eu acho que vocês vão gostar e também eu coloquei quais são as mudanças que estão para acontecer em relação ao FGTS. Eu acho que eu recomendo que vocês deem uma passadinha, tá bastante interessante mesmo. Bom, mas voltando ao foco do vídeo de hoje, eu vou começar falando sobre a queda na taxa de juros. Essa semana o Cupom decidiu fazer um corte de 6,5% para 0,5% na taxa Selic. E nessa brincadeira muita gente vem questionando o que vale a pena fazer. A gente deve tirar investimento de uma determinada aplicação, direcionar para outra. O que a gente faz nesse momento? Particularmente, eu acho que não muda grande coisa. A gente não pode ficar tentando acertar qual é o melhor momento e tirar todo o capital de um lugar e colocar em outro. Não é assim que a coisa funciona. O que a gente pode fazer? Direcionar os próximos aportes. É mais difícil para quem está começando, mas para a gente que já tem um tempo de investimento maior, não adianta. O risco, quando você tenta trocar, quando você quer desaplicar de um lugar e colocar em outro, ele é muito grande porque envolve custos elevados, inclusive a incidência de IR. No caso do vídeo anterior que eu comentei, que eu fechei a posição em FLMA 11 e FIGS 11, eu poderia ter tido um probleminha, porque o fechamento do FLMA envolveu um lucro por cota de R$ 1,6, se eu não me engano. Só que o FIGS 11 eu fechei com um pequeno prejuízo, então na hora de abater, no final das contas, o IR que eu precisei pagar foi pequeno. Então nesse caso eu acredito que eu consegui fazer um remanejamento interessante. Não foi uma forma de trade, eu não fiz isso porque simplesmente eu olhei e falei assim, o valor está muito alto. Eu comentei, a razão de eu ter feito esse remanejamento é que eu não via razão. Eu não consegui enxergar a possibilidade de continuar aportando até durante 2019 eu não vejo como, porque o ágio está muito elevado e existem opções muito mais interessantes. Então eu achei que faria muito mais sentido fechar a posição e direcionar esse dinheiro para outro lugar. Mas não é uma coisa, digamos assim, de fechar toda a posição de uma carteira e direcionar para outro ativo. É isso que eu estou dizendo. Então, nesse momento, não adianta você pensar, eu tenho fundo DI, por exemplo, e debêntures incentivadas está mais interessante. Então eu fecho toda a posição do fundo DI e levo para debêntures incentivadas. Isso daí é muito arriscado, principalmente dependendo do capital que você tem investido. De repente, o rendimento não compensa a perda que você vai ter nesse jogo. Então é preciso tomar muito cuidado, não é tão simples quanto parece. Em relação ao remanejamento em carteira como forma de proteção ou tentar ter um ganho maior de rendimento, é complicado. Eu não sei porque, recentemente as pessoas vêm discutindo muito a possibilidade de uma nova crise mundial. E nessa brincadeira falam em aumentar, em reforçar a reserva de valor. E aí vem a discussão, investir em ouro, prata, criptomoedas. E tudo isso mistura também com o investimento padrão que a gente costuma fazer, com os aportes mensais. E nessa brincadeira, quais são as possibilidades? O Japa Rico fala em investimentos em prata. O Bruno Perini fala em ouro e criptomoeda. A Exame está falando que o momento está interessante para poder aplicar em debêntures incentivadas. Aí o pessoal da Baster é bastante... Eles têm um foco maior para carteiras de ações e fundos imobiliários. E nessa sim você fica perdido. Onde que eu vou aplicar, afinal de contas? Se você tentar abraçar todas essas opções, vai faltar dinheiro, inevitavelmente. Eu vou até colocar uma pitadinha aqui a mais então.
separar um valorzinho pequenininho para as apostas na Mega Sena. Quem sabe assim a gente fica milionário e consegue distribuir isso em todas essas possibilidades que são apresentadas, não é mesmo? Não tem muito o que fazer. Então segue o jogo, não se preocupe muito com essas mudanças, simplesmente visualize onde está mais interessante fazer os aportes e faça, simples assim. Em relação ao mundo dos trades, eu resolvi tratar mais um pouco sobre esse assunto porque algumas pessoas devem se perguntar. Eu tenho uma característica muito mais como holder e eu garanto para vocês que o resultado como holder tem sido espetacular. De tudo que eu já fiz de investimento ao longo da vida, o meu posicionamento como holder até agora foi o que apresentou o melhor resultado sem sombra de dúvidas. Então eu não estou dizendo que é tão simples assim, não estou dizendo que seja muito rápido, mas o que é mais consistente e que eu posso recomendar, sem medo de errar, é o posicionamento como holder. Aliás, se você for um investidor iniciante, não tem muita experiência na bolsa de valores e tem poucos recursos, eu vou falar literalmente, não faça trades. Espere um pouco, adquire, não sei, em torno de 2 anos de experiência, conheça como que funciona a negociação na Bolsa de Valores de fato, participe de bonificações, participe de subscrição, faça reaportes mensais a partir do rendimento da própria carteira. Então, isso tudo eu faço. Eu estou especulando um pouco porque eu considerei isso como um desafio pessoal. Mas eu acho uma sacanagem a forma como as pessoas tratam esse conteúdo e como vendem a ilusão de dinheiro rápido. Por que eu digo isso? Todos os grandes traders que vendem treinamentos, eu não estou nem dizendo que os treinamentos não sejam bons, eles são bons. Só que eles vendem a ideia de que o trade é como uma outra profissão qualquer. Sinceramente, eu acho isso uma mentira enorme. A possibilidade de você conseguir passar no concurso público, ingressar na Polícia Federal, na PRF, é muito maior do que obter o sucesso como trader. E a possibilidade, por exemplo, meu foco principal é TI. Eu sou um analista de suporte, eu trabalho na parte de controle de acesso e roteamento de internet. Então eu vejo que na minha área muitas pessoas conseguem se tornar bem-sucedidas e a insistência, o aperfeiçoamento profissional permite eu atingir resultados consistentes de uma forma muito mais palpável. E se eu disser que isso também é válido para os trades, eu acho que é uma baita de uma mentira. Porque o trade está muito mais para um jogo do que para um negócio em si. As pessoas quando falam que o trade é um negócio, ele pode ser um negócio se você estiver dizendo que você está investindo no seu canal do YouTube e que o número de inscritos vai aumentar e que a visibilidade vai gerar uma renda para você, o que acontece em muitos casos. Que os treinamentos, que os cursos vendidos vão gerar uma renda alta também e que você vai também criar alianças, que você vai criar parcerias com corretoras. Não tem nada de errado em fazer isso, mas a gente tem que ser realista. O cara que faz isso e vende, por exemplo, um treinamento de R$1.000 a R$5.000, ele está numa vantagem gritante. Não tem como você acreditar que a realidade dos trades dele é igual à realidade para você. A tolerância de erro dele é infinitamente maior do que a sua. Eu vou dar um exemplo, eu não vou falar nomes de ninguém não, mas tem treinamentos, os nomes mais conhecidos no mercado vão pedir em torno de R$5.000 no treinamento. Aí vão usar aquela justificativa, mas conhecimento não tem preço. Eu acho engraçado isso, tem preço sim, custa R$5.000. E nessa brincadeira, se você chegar e falar assim, eles podem formar turmas de 100 alunos, umas 3 turmas de 100 alunos durante o ano inteiro. Eu acho que isso é fácil de fazer. Dá mais de 1,5 milhão só nos treinamentos. Aí você soma as parcerias e você soma também a remuneração do YouTube. Aí eu te pergunto, você acha que você está em pé de igualdade com esses caras? É óbvio que não está. E qualquer tentativa de convencer que não é bem assim, eu acho que não é muito honesta. Então, eu não estou dizendo que você deva desistir, eu quero mostrar para vocês o que eu acho que é o mais sensato. Eu quero mostrar a realidade dos fatos. Não adianta a gente ficar dizendo, não, é fácil, você vai seguir o curso do cara, o cara promete que dá para fazer 10 mil ou até 100 mil. Não é bem fácil assim não. E na maioria das vezes vocês vão perceber que a grande massa não vai chegar nem perto e vai perder muito dinheiro. Então, por isso que eu falei
no início desse tópico. Se você não tem muita experiência com o mercado, não comece pelos trades. Espera uns 2 anos de conhecimento, espera montar uma estrutura maior e talvez você ainda se convença de que não vale a pena. O próprio Pete Money andou gravando um vídeo falando que já desistiu disso, que o coraçãozinho dele não aguenta mais. Não estou dizendo que tem que ser assim, ou que tem que ser assado, que o certo é isso, que o errado é isso. Cada um que faça a sua experiência e defina o que é melhor para si. Mas eu acho que a gente deve alertar, a gente deve mostrar os riscos. Porque as pessoas elas se pegam muito até a mentorias. Porque hoje o cara ganha com mentoria, ganha com coaching, ganha com treinamento, ganha com parceria, tem diferentes fontes de remuneração. Isso é um negócio de verdade. Não é esse sonho de que é só eu sentar na frente do computador, comprar, vender, comprar, vender, comprar, vender. Eu estou tentando ver se eu consigo extrair alguma vantagem. Então ensinar a programação dos robôs é fácil. Você conseguir ter os resultados consistentes, aí a conversa muda. Mas eu estou insistindo porque é um desafio pessoal. Mas a gente precisa tomar um cuidado, eu tenho que saber até onde eu devo insistir com isso. Porque não falam por aí que errar é humano, mas insistir no erro é uma burrice. Então a linha que separa a persistência da burrice ela é bastante tênue. Isso vale para mim, eu não estou dando direta para ninguém não, vale para mim também. Mas vamos ver como é que tudo isso vai caminhar ao longo do tempo. Eu vou insistir durante esse ano todo. Então, até a próxima, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tchau, tchau.